Vamos para mais perguntas. Estão sendo feitas pelo chat da nossa transmissão online, no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Facebook da Comunicação, da Record, do programa do Top Chef. A Fernanda Chaves, da revista Minha Novela, pergunta: os programas de culinária agora são febre na TV. Felipe, para você, qual é o grande diferencial do Top Chef? Felipe Bronze. Bom, o Top Chef tem um diferencial na largada, que é o confinamento, né? Que a gente vê o que acontece de fato na vida dessas pessoas e quem são essas pessoas por trás dos pratos que eles apresentam na televisão. No reality tradicional de cozinha, a gente tem a pessoa cozinhando e o que acontece ali naquele momento, se ela se atrapalhou, se ela sabia o que estava fazendo, se deixou derramar alguma coisa, perdeu um molho, assim, mas a emoção está contida naquilo ali. No Top Chef, a gente tem um espectro de emoções muito maior. A gente entende o porquê, quem são aquelas pessoas. Assim, o que passa na cabeça de um cara, de uma menina, para fazer um prato tão criativo e, ao mesmo tempo, tão louco. A gente vê se essa pessoa também é assim, se ela é caótica, se ela é organizada. E a gente tem surpresas incríveis também. Tem gente que é super quietinha, em que o prato tem uma coisa completamente diferente, pirotécnica. Então, a gente vai... É muito rico para a gente conhecer as pessoas por trás dos pratos. E fora que tem, assim, eu estou falando da parte prática dos cozinheiros, né? Eu estou dizendo, assim, do ponto de vista da curiosidade humana, é incrível a gente poder entender o que acontece, de fato, nos bastidores de uma competição insana como o Top Chef. Gente, basta dizer o seguinte, eles estão numa caminhada de cerca de, não sei, 100 metros da cozinha para casa, e 150, é uma loucura isso. A pessoa sai de uma panela de pressão e entra em outra, né? Você não sabe aonde é mais, aonde te aperta mais. É uma competição diferente, é diferente de todas as outras. Outra pergunta do portal N1 Entretenimento, Leonardo Lima: o que você leva como experiência após as duas últimas temporadas do Top Chef? Pergunta para o Emanuel, para a Aileen, para o Felipe, e quais são as novidades dessa temporada? Vamos começar pela Aileen. O que você leva das outras duas temporadas? Olha, o que eu levo das outras duas temporadas é que surpresas nunca deixam de acontecer. A gente efetivamente não sabe, quando a gente começa uma competição, o que vai ser dali 1 hora e meia, 2 horas. É muito mágico ver o que esses profissionais conseguem fazer em tão pouco tempo e como a gente nunca deixa de se surpreender. Então, a maior coisa de todas que eu levo das outras temporadas é: não assuma que você saiba minimamente o que vai acontecer na competição, porque você não sabe. Você, no caso, eu, Emanuel e o Felipe. Emanuel. Realmente, como bem ali falou, a gente achava que, eu acho que eu sabia tudo a respeito, mas a cada vez a gente fica surpreendido para eles pelo nível dos competidores. Mas eu acho que quando se perguntou o que diferencia as provas também, temos umas provas bem picantes que a gente não tinha a primeira, a segunda, que a gente está trazendo ali para nós, que são até que a gente surpreende, Chica, você que está ali, a pessoa que está junto no confinamento, que apresenta cada dia as coisas que acontecem, a gente se surpreende, falou, gente, como é que ela conseguia pensar numa coisa assim, numa prova tão difícil, onde é que ela foi buscar esses ingredientes que estão dando ali? Esses aqui são esses que a gente está levando, que a gente fica se surpreendendo. Só vocês vão se surpreender da primeira, segunda, terceira, como nós a gente se surpreende, mas cada dia que a gente está com eles e convivendo com o nível das provas e com tudo. É muito louco, mas muito bom. Felipe? Eu procuro não trazer nada das temporadas passadas, para não ter um pré-julgamento, alguma coisa assim. Eu procuro vir de cabeça aberta, porque realmente uma coisa linda do Top Chef é que ele é um reality de verdade. Tudo acontece ali, naquele momento, naquela janela de tempo mínima. E como a gente estava falando aqui no começo, quem define o padrão de julgamento nosso e o nível de dificuldade das provas são eles. Então, se a gente tem uma prova que a gente deu um pouquinho mais de tempo, que a gente achava, né, que era pouco tempo, e eles fizeram um trabalho super incrível e tal, a Chica, que tem essa cara fofa, que é uma querida, mas aqui no coração dela mora uma maldade de reality, a Chica deixa as provas mais difíceis. Então, a gente está sempre... Ela é mais exigente que os três juntos.
ela é exigente, a Chica, bem exigente. Então a gente vai com isso, com esse olhar inacreditável que ela tem, esse feeling para reality, que é um negócio inacreditável que a gente está aprendendo a fazer a cada segundo melhor, a gente vai ajustando prova a prova, dia a dia. O programa não está pronto, o programa não nasce pronto. O reality ele vai se transformando, ele vai acontecendo, e acho que isso é a melhor coisa que a gente fala dos outros. A gente às vezes tenta, o que você tem de melhor da temporada passada que você pode fazer? Acho que a gente tem que encarar cada temporada com frescor, como se nunca tivesse acontecido antes. E essa está mais quente do que nunca. Essas respostas já atenderam também o que o Guilherme lá do portal Art News mandou, que era sobre o diferencial dessa temporada, mas a gente está avançando aí e eu acho que está chegando a hora, e atendendo o que a Isabela da Caras também está perguntando, para os apresentadores e para a Chica, que já prometeu um spoiler, qual foi o momento de bastidor mais emocionante da temporada? Primeiro, Felipe, depois Nossa, o mais emocionante, eu tenho que fazer um esforço de verdade aqui, mas eu vou te dizer o seguinte, hoje, na nossa gravação, foi uma choradeira só, em todo mundo. Dentro do set, de todos os competidores que estavam lá, nós uma das várias choradeiras, né, Felipe? Uma das várias, mas todo mundo junto, coletivo, e assim, uma coisa forte, emocionante, de pegar a gente. Mas a gente também não tem só esse tipo de emoção, não. A gente tem emoções, tem dia que a gente diverge, e vai acontecer. Aileen. Bravo um com o outro. Aileen. Diga. Não, o que você pode contar desse bastidor aí? O que pegou mais nessa temporada? Ainda temos muitas coisas por vir, né? Então, posso dizer que até agora, concordo com o Felipe, hoje foi um dia bem especial, assim, hoje não teve uma pessoa que não chorou, nós três choramos, os competidores choraram, o pessoal da técnica chorou, e é uma emoção muito humana, assim, né, de um reality que também pega muito o lado emocional das pessoas, porque cozinhar é pura emoção, né, não dá para você dissociar essas coisas. Então, hoje foi um dia em que a maquiadora teve um trabalho e tanto, porque rolaram várias lágrimas, caiu no vestido, foi potente o choro, assim, hoje. Você também chorando, Bassoleio? Você também chorando? Eu sou duro na queda, viu? Se os memes macios já vê e choro mesmo. Tem essa aparência assim, mas eu tô chorando, eles estão me deixando chorar, sim, de vez em quando. Mas para poder não ser repetitivo e falar das emoções, nos bastidores a gente teve um momento que a gente tem que definir pessoas que apresentaram um prato sensacional. 1, 2, 3, 4, 5 pratos, e você tem que definir entre nós, Felipe, Aileen e eu, que tem que sair, que tem que deixar a competição hoje. Esse aqui mexe com a gente. Vamos ter, a Chica chega e falou, gente, vocês vão... E tem momento que a gente tem, até mudamos um pouquinho a programação, vocês vão ver ali, mas eu não posso revelar, mas esses momentos emocionantes, eles são assim, tem um momento que a gente tem que ser difícil, tem que tirar uma pessoa que você vai falar como que a gente vai, aí a gente vai buscando como que ele começou, ele entrou na cozinha, o que ele fez, como ele manipulou os produtos, o resultado são impecáveis. Esse aqui são coisas emocionantes. Mas vocês vão se emocionar com alguns resultados também, que eu não quero já ver, porque spoiler não é para mim, a Chica que está falando, o Karel que vão falando, mas tem algumas coisas que mudou o regulamento do jogo justamente para não todo mundo ficar chorando aqui e se derretendo por um resultado. E a gente acabou mudando coisas que vou falar que valeu a pena. Só para aproveitar o momento, a Flávia Serra da revista Tititi quer saber quem é o mais chorão dos três. Ou dos 18, né? Porque os 15 também são... Hã? É o Manu. É o Manuel, claro. Um homem desse tamanho. É o Manu. Ele que puxa o cordão do choro, geralmente. Posso completar uma informação? Vai lá, Bia. A Bia quer complementar aqui. Nas redes sociais, @TopChefBrasil e no R7.com, o público também vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho do lado humano, né, dos nossos jurados. Isso que eles estão contando aqui e que pra gente que assiste reality show é uma delícia de conhecer.
A gente também vai mostrar bastante aí no digital, memória de infância, pratos que mexem com eles. Então, também tem esse conteúdo no digital para o público acompanhar. Viu, gente? Atrás de uma crítica existe um serzinho humano. Um ser humaninho. Um pequeno humaninho existe por trás dessa pessoa. Vocês vão ver essa pessoa. E aí, para falar dessa coisa do que aconteceu, né? A Chica tinha prometido logo de começo um spoiler, né? Então, vamos lá, que depois tem uma outra pergunta. Já deu um, né? Esse já deu um, ela tinha prometido mais outro. Qual que é, Chica? Não, na verdade, eu só queria dizer o quanto que é incrível estar numa terceira temporada com essa química que reflete um pouco aqui, né? Entre os três, da equipe e essa coisa do programa ser orgânico e da gente ficar mudando ele a todo tempo e se moldando as coisas que vão acontecendo. E é uma liberdade também de estar na terceira temporada e poder pensar em coisas novas. Então, a gente tem isso, né, que o Manuel falou, que esse spoiler eu não vou dar, mas que a gente mudou as regras no meio do caminho ali para surpreender, e porque a gente realmente tinha uma decisão ali maluca para tomar e tomamos juntos. E a gente também realizou um desejo nosso, assim, desde a primeira temporada, que era brincar com essa questão de ter um time do Emanuel versus o Felipe Bronze, e colocar a Aileen numa situação difícil ali de decisão, e foi incrível, foi um programa incrível, então só um mini spoiler de uma coisa muito bacana que vai ter nessa temporada. Não fala mais, Chica, não sim, fala sim, mais. Sim. É a competição que estava prestes, tinha que acontecer. A né? competição interna, a disputa interna precisava ser resolvida, né, Carelli? Isso. E outra pergunta... Paulo, quem você acha que pagou esse mural bonito de flor da casa da Aileen? Não sei, foi um presente. O vitorioso, pode ter sido o vitorioso? Foi um presente, entendeu? Mandei, achei bonito, não teve nada a ver, não, foi totalmente despretensioso. Uma pergunta para a Chica. Olha, Chica, perguntaram aqui do Notícias da TV, do portal N1 Entretenimento, dizendo o seguinte: você já tem experiência em reality de casal, né? E trouxe essa bagagem para apimentar essa competição gastronômica que levou até um namoro? Sim, não, tenho experiência em reality de casal, mas na verdade é porque o ser humano é muito rico em qualquer lugar, né? Na cozinha, fora. Então, na verdade, eu acho que a experiência de reality que eu trago ajuda a pensar nos twists e nas coisas que funcionam com qualquer ser humano. Então, na verdade, o que eu levo da experiência é entender melhor como o funcionamento do ser humano e também entender um pouco do que o público quer ver. Foi uma coincidência que eu adorei. Uma outra coisa que a Chica tem pouquíssima experiência com reality. Ela fez, por exemplo, a Casa dos Artistas, que foi outro dia. Valeu! Olha, tá me dando. Mas era a Chica. A Casa dos Artistas tem mais de 20 anos. Era a Chica mesmo? Lógico que não, Sérgio. Não, e também a Fazenda. Ela fez várias temporadas da Fazenda comigo. Ela sabe tudo. Eu aprendi com o mestre. Eu acho que a Chica... Eu não tinha pensado nisso, viu? Viu, Chica? Você tem uma mãozinha para fazer esses casais, realmente. Não tinha pensado nisso. Sim, porque ela fez o De Férias com Ex, que é esse que De Férias com Ex? O que foi citado pela repórter. Que programa é esse, Chica? Depois você me mostra? É um programa que eu vou te aplicar. É uma pergunta também. Você devia participar, Felipe. Uma pergunta importante aí, a gente na outra temporada, a gente teve que interromper as gravações, estudar um protocolo para voltar a gravar, e dessa vez a gente já iniciou a gravação, inclusive com o confinamento, tendo o desafio da pandemia, né? E eu acho que é importante aí para a Floresta, que é a nossa produtora, a nossa parceira, esclarecer um pouco dos protocolos, né, Chica, que foram necessários para fazer essa gravação, as limitações, as coisas que vocês tiveram que aprender e realizar para fazer tudo isso com a maior segurança possível, Chica. Então, a gente teve essa experiência de surpresa, né? Quer dizer, inesperada na segunda temporada. Conseguimos realizar com segurança, mas acho que nessa terceira temporada a gente já veio mais preparado, né? Então, a Floresta tem um repertório muito grande de ter feito outras gravações também durante a pandemia e foi adquirindo esse know-how. Então, assim, a gente faz com segurança,
para garantir mesmo que a gente esteja até o momento com, né, tudo zerado, nenhuma intercorrência. Então, a gente aprendeu a fazer. Então, a verdade é que não muda muito os resultados, né? Na verdade, não muda nada de resultado de conteúdo. A gente tem algumas limitações que as coisas às vezes levam mais tempo, porque tem o tempo de higienização, de esterilização dos ambientes, a quantidade de pessoas que circulam dentro da cozinha, o distanciamento entre os jurados e os participantes, o contato direto com os participantes que estão confinados não existe, então todo mundo com EPI super equipado o tempo inteiro. A gente toma esses cuidados para garantir e estamos garantindo. Então, obviamente, é um cuidado que tem que continuar tendo, a gente ainda tem dúvidas, né? Tem questões em relação à pandemia, mas a gente aprendeu a controlar dessa maneira a insegurança. Então, isso é uma coisa que eu posso dizer em nome da produtora. E o RD1 e o Portal Terra perguntam para o Carelli que apostar em conflitos vem sendo uma marca dos realities da Record. Essa busca pelo convívio humano sob a ótica dos embates tem outro viés a ser mostrado na TV também, Carelli? Eu acho que sempre tem. Eu acho que, por exemplo, com a Fazenda a gente já veio com uma novidade que é o reality de confinamento em que existe uma tarefa para ser feita, né? E agora, com o Top Chef, por exemplo, é um reality de competição, é o raciocínio oposto, né? De competição, que a tarefa é o principal, mas que a gente colocou também no mesmo patamar a convivência, né? E essa questão do conflito, do apostar no conflito, ser humano junto é conflito. Conflito pode ser um monte de coisa, né? E pode levar até a romance, como a gente citou aqui. Então, essa riqueza da convivência humana que é uma coisa bacana do reality show. E eu acho que o sucesso dos reality shows tem a ver com a identificação que as pessoas têm com isso, né? E agora, nesse período terrível que a gente está vivendo, com a pandemia e tal, a identificação do confinamento em si também é imediato, né? É imediato. Então, eu acho que essa é a riqueza do reality e sim, tem conflito, tem amizade, como o Manu falou, tem momentos de emoção, de amor, de raiva, tem de tudo. Essa foi a pergunta do Área VIP e agora uma pergunta do Atis News, que quer saber se tem provas para testar a paciência dos candidatos. Quem pode responder? Chica, Felipe, Aileen? Estou pensando, na verdade, eu acho que não é exatamente o que a gente testa os limites, né, deles, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer um pouco da paciência nesse sentido, que é quando você vai ao extremo da competição, o tempo, a dificuldade da prova, a avaliação dos jurados, a expectativa por um resultado, tudo isso testa os limites deles, mas acho que as provas não são pensadas para testar a paciência deles, mas eu acho que a gente, querendo ou não, chega nos limites deles o tempo todo, né? O Portal Estrelando... Mas tem uma outra... Só um minuto, Celso, sobre isso. Assim, não tem teste maior para a paciência de um cozinheiro do que ele ficar confinado, né? A gente tem, pegando um pouco de carona na resposta anterior, na pergunta anterior que o Carelli respondeu, o Top Chef, a natureza do Top Chef é um reality de conflito, mas não uma natureza de conflito entre pessoas. É um conflito técnico, é um conflito esportivo. Eles estão disputando uma prova. A natureza humana por trás disso é que gera tudo, tanto paixões que viram conflitos de uma forma ou de outra, amores e ódios, enfim, por aí vai. Isso também entra na questão da paciência. Não tem nada que teste mais a paciência de um cozinheiro que, assim, por definição, é um profissional, né? Os profissionais que estão lá, em sua grande maioria, têm um espírito livre, de liberdade, de pensar, de buscar referências, do que fazer uma prova e ficar confinado. Ficar confinado, fazer uma prova. Então, eu acho que a gente está fazendo teste de paciência do primeiro minuto que um chefe desse entra para disputar o Top Chef até o último segundo. Eu acho que se tem uma prova que é persistente, é da paciência. E aí uma pergunta do Portal Estrelando, o que vocês estão esperando? O que vocês esperam desse vencedor, da pessoa vencedora ou vencedor
do Top Chef? O que ele precisa entregar até o final da temporada? O que vocês esperam, Felipe, Aileen e Manuel? Vai lá, você, Emanuel, vamos lá, vamos começar pelo Emanuel. Ele tem que ser uma pessoa, em primeiro lugar, um profissional, como já falamos, que tem suas bases, que ele seja criativo, que ele seja competitivo, para poder justamente aguentar toda essa pressão que ele tem o tempo inteiro. A gente busca alguém que tenha a criação, a criatividade, muitas técnicas, que pode também nos trazer coisas legais, mas não só para nós, para o telespectador. O telespectador tem que se espelhar nesse profissional que ele pode falar, puxa, eu quero um dia ser um chefe como esse cara, poder competir, poder estar nesse jogo, estar avaliado por Aileen, Felipe, Emanuel. Enfim, são várias coisas que a gente está pensando a respeito, entendeu? Não é só... Enfim, não sei se o Felipe quer pegar o Aileen, mas... Felipe, é isso que a gente está esperando. Ele tem que ser uma pessoa completa, entendeu? Não... Vai, Aileen. Para mim, o mais importante é que seja um profissional que tenha uma assinatura, que o trabalho dele tenha a cara dele, tenha a personalidade dele. Não adianta só ser técnico e só reproduzir receitas clássicas ou de outras pessoas. Eu acho que um top chef é um chefe de cozinha que tem a sua voz, tem a sua personalidade refletida na comida que faz. Eu busco verdade. Eu busco verdade num vencedor de Top Chef. Eu busco alguém que vai carregar um título que é importante no mundo inteiro, no planeta inteiro. Se ele disser que ganhou o Top Chef, as pessoas sabem o que é e sabem o nível de dificuldade que é ganhar um Top Chef, que é a competição profissional mais dura que existe. Então, eu acho que eu busco verdade, eu busco essa pessoa se expressar da melhor forma possível, e eu busco um profissional, uma pessoa, além de um profissional, um ser humano inspirador. Porque essa pessoa vai inspirar muita gente. Ele vai inspirar muita gente a entrar nessa carreira, a seguir nessa carreira, a procurar os próprios sonhos, a se aventurar na cozinha, a botar emoção no prato. E eu busco alguém que conte essa história muito bem contada na primeira garfada. Eu quero botar na boca um mínimo pedaço do prato que essa pessoa fizer e entender tudo. Entender onde ela viveu, por onde ela passou, se foi fácil, se foi difícil, se ela se emocionou, quanto sapo ela teve que engolir, quanta barreira ela teve que transpassar. Enfim, eu quero que tudo isso apareça numa mordida. E é isso que eu procuro no Top Chef. Assim. Celso, posso falar? Pois não, claro, Bassolé. Você vê como não está fácil poder ser um vencedor do Top Chef? Cada um de nós três está esperando uma coisa de cada chefe. Não é fácil. Eu estou falando uma coisa, ali falou outra, e Felipe complementou com mais coisa ainda. Não, realmente, é isso. Esse aqui que é Top Chef. É ser um padrão, nosso padrão, realmente, ser um finalista não vai ser fácil. Não vai ser fácil mesmo, não. Bom, a gente está caminhando para o fim, a gente já está falando de Top Chef há mais ou menos uma hora, a gente está caminhando para o fim, então vamos tentar colocar várias perguntas que estão aqui para a gente concluir e atender a todo mundo que nos procurou. O Zé Carlos Neri, do R7, do Flávio Rico, ele mandou várias perguntas, perguntou sobre o protocolo de saúde, a gente já falou. Ele quer saber se poderia falar um pouquinho sobre a procura de interessados para a edição do programa, se tem, como é que é feito esse cast. Eu acho que o Carelli e a Chica podem responder. Vamos lá. Teve inscrições. A gente abriu inscrições e aí é feito primeiro uma primeira seleção pelos currículos e depois é feito pela Floresta, pela equipe da Floresta, testes, né? Eles têm que cozinhar realmente. A gente faz isso. E a gente faz vídeos também, VTs deles contando a história pessoal deles, para a gente conhecer a personalidade, etc. E aí disso é feita uma outra seleção. Uma seleção bem complexa. Você quer falar mais um pouco, Chica, sobre? Estou achando que envolve um monte de gente, então, Chica, Sim. Inicialmente, até chegar a esses 15 que são profissionais, né? Sim, a gente faz uma peneirona, assim, né? É isso que o Rodrigo falou, eles vão tem essas inscrições, né? A gente tem
a gente pesquisa muita gente, né? E aí, se a pessoa é interessada, ela tem que se inscrever, né? Todo mundo tem que passar por essa inscrição. E aí a gente faz uma super peneira. A gente parte primeiro da experiência, né? Tentar entender se eles são chefes de fato, né? Estão no mercado ou trabalham com isso. E aí, a partir daí, a gente vai conhecendo essas pessoas, experimentando a comida delas. Então, tem testes presenciais, tem testes virtuais. E aí a gente vai afunilando. Então, a gente parte de um numerão até chegar nesses 15. E é sempre difícil, sempre fica de fora. É bom a gente fazer um monte de temporada, porque tem um monte de gente boa ainda aí para entrar. E quantos profissionais movimentam assim, o programa Top Chef, direto e indiretamente? Você tem um número mais ou menos, Chica? O Zé Carlos Neri também está perguntando. Olha, eu diria que a gente tem, assim, indiretamente, eu não sei dizer, mas eu digo assim, circulando pelo estúdio, nas montagens, eu falaria de 150 a 200 profissionais, mais ou menos, assim. O Bia, ele está perguntando o que tem a mais nesse projeto multiplataforma dessa edição do Top Chef Brasil, Bia. Boa, oi. Além desse conteúdo humano que a gente falou, né, no Play Plus vamos poder acompanhar um pouco mais do confinamento, do que acontece depois de uma eliminação, muito material dos candidatos e dos jurados nas redes sociais, contando um pouco das suas histórias de vida também, enfim, além dos bastidores e o que acontece entre cada receita. A gente tem também uma novidade, nem falei disso, bem legal. O Guga Rocha, outro chefe também da casa, e a Maré, uma ex-participante do Top Chef Brasil, também produzem conteúdo para as redes sociais com exclusividade, né? As redes do Top Chef Brasil. Então o público ainda encontra conteúdo extra, além do conteúdo de extensão da TV. Eles vão cozinhar, eles vão comentar episódios, então vale a pena ficar de olho. As redes @TopChefBrasil e r7.com/TopChefBrasil. E vamos lá para mais uma pergunta. Para a Aileen, veio do Notícias da TV. Eu acho interessante que com a sua experiência como jornalista de gastronomia, acompanhar os bastidores do preparo no reality influencia a sua avaliação, tendo em vista que no reality você acompanha a preparação completa, não apenas o resultado, como normalmente, às vezes, numa crítica de gastronomia você acaba fazendo. Olha, sem dúvida acaba influenciando quando eu vejo coisas que eu considero não legais. Ou quando tem desperdício de algum alimento que poderia ser usado, ou quando tem alguma questão de segurança que não foi levada em conta pelo participante, ou quando eu acho que ele podia ter sido um pouco mais organizado, caiu coisa na bancada, caiu comida no chão, enfim. Tudo isso, obviamente, não vai ser a maior parte do que eu vou levar em conta, mas isso também é levado em conta, porque é a personalidade daquele cozinheiro como chefe de cozinha, né? Então, eu quero comer, quando eu estou comendo o prato, eu quero saber que aquilo veio de uma cozinha arrumada, limpa, de um chefe organizado, e se eu vejo, porventura, que isso não aconteceu, acaba, sem dúvida, entrando na minha avaliação. Mas, como eu disse, não é a maior parte da avaliação, é um componente dela. Uma outra pergunta interessante, os apresentadores, jurados, têm algum contato com os participantes dentro da casa do confinamento ou só mesmo no estúdio durante as provas? Felipe, Emanuel? Infelizmente não. Infelizmente não, porque eu acho que deve ter não, né? A gente sabe que tem esses momentos super divertidos ali. A gente gostaria muito de ir, mas a gente precisa manter uma distância deles, né? Da parte pessoal deles. Até para a gente também ter um distanciamento para julgar o que a gente come só. Mas não, a gente não está próximo deles na casa, não. Infelizmente, porque deve ser divertido. A gente só os vê na hora da competição mesmo. A gente não vê nem antes nem depois. A gente não tem contato nenhum com eles. E aí a gente já atendeu perguntas do site TV Show, do Meio Mensagem, do portal RIC, do Universo de Rose, RIC+, Tititi, do Tutube. Aí o Hans quer saber do Carelli qual é o principal diferencial do Top Chef em relação a programas concorrentes ou similares em outras emissoras. Carelli. Eu acho que, inclusive, o Felipe já falou sobre isso, assim, número 1 na convivência entre eles e a gente acompanhar o que acontece entre uma prova.
porque eles vivem a vida deles durante a temporada juntos numa casa do Top Chef. E tem, além da casa, tem o lounge onde eles ficam enquanto outros estão fazendo prova e tal. Então, eu acho que essa questão da convivência e do comentário que eles mesmos fazem sobre a competição, sobre o que eles fizeram, etc., isso é a riqueza do programa, e que é totalmente diferente dos outros programas de gastronomia. Além disso, eu acho que a gente tem também o nível também da barra, né? Que a gente pega realmente profissionais, pessoas que são já grandes chefes, são chefes. E, óbvio, aí você fala assim, mas então não tem surpresa nenhuma, porque eles já são bons. Não, porque exatamente tem a competição, tem a emoção, né? O frisson, né? Que faz com que eles, às vezes, errem, assim, absurdamente, né? Cometam erros, assim, crassos, né? Por causa do nervosismo, de um monte de coisa. E, por outro lado, às vezes, um que cometeu um erro muito grande nessa prova, na próxima vai surpreender com uma coisa extraordinária. Então, eu acho que é isso que é a graça do programa, e com essa coisa da convivência, que eu acho que é o grande diferencial.